Então, hoje eu quero falar sobre, nosso tema aqui é descobrindo uma fonte de energia renovável e sustentável para a nossa vida. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1º livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler dos versos de 1 a 8. 1º Reis 19, versos de 1 a 8. 1º livro dos Reis, capítulo 19, versos de 1 a 8. Todos acharam? 1º livro dos Reis, capítulo 19, versos de 1 a 8. Vamos ler junto aqui. Eu vou ler e você acompanha na sua Bíblia aí, tá bom? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado aqueles profetas à espada. 1º livro dos Reis, capítulo 19, estamos no verso 1 agora. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali, verso 9, entrou numa caverna e passou a noite. Vamos orar mais uma vez? Senhor, como nós precisamos de Ti, Pai. Somos fracos, somos inconstantes, nós migramos da certeza, da intrepidez, da força, para a apatia, para a depressão, para a covardia, com uma facilidade tão grande muitas vezes, Senhor. Em alguns momentos somos profetas ousados, em outros, Senhor, somos covardes que não conseguem abrir a boca. Somos tão corajosos para algumas coisas, sobretudo quando elas não têm a ver com o Teu reino, e somos tão covardes muitas vezes para fazermos aquilo que o Senhor manda a gente fazer, para tomarmos a decisão que o Senhor manda a gente tomar. O fato é, Deus, que há uma inconstância em nós tão grande muitas vezes. Por isso, Pai, nós queremos dizer que nós precisamos do Senhor. Quantas vezes, Pai, nos sentimos fracos, quantas vezes, Pai, nos sentimos sonolentos, desanimados, não conseguimos sair do lugar, enquanto o Senhor vive nos cutucando, nos acordando, nos levantando, para que continuemos caminhando, e a gente insiste na apatia. Por isso, Deus, nessa noite eu oro por mim e pelos meus irmãos, pedindo renovação da nossa fé, pedindo um toque do Senhor nas nossas vidas, para que continuemos caminhando com o alimento que o Senhor tem nos dado, com a energia que o Senhor tem ministrado na nossa vida, com a força que o Senhor tem colocado à nossa disposição.
Fala conosco nessa noite, Pai, nós precisamos de Ti. Viemos aqui ouvir a Tua voz, viemos aqui, Senhor, porque precisamos do Senhor. Teu povo não saiu de casa à toa, saiu de casa para ouvir a Tua voz. Então eu peço por mim, que sou aquele que tem essa responsabilidade de transmitir a Tua palavra, e me sinto totalmente despreparado, incapaz, pequeno para fazer isso, e oro pelos meus irmãos também, para que essa mensagem possa atingir o coração de cada um, e o coração seja como um solo fértil nessa noite, pronto, Senhor, para receber essa Tua semente tão maravilhosa. No nome santo de Jesus nós oramos, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, sem medo de errar, eu afirmo nessa noite que a grande busca da humanidade é por energia. Se você olhar os noticiários nessa semana, como aconteceu na semana passada, a discussão que tomou conta aí das telas, das páginas dos jornais, foi a respeito de energia. Eu estava vendo essa semana, dentre outras reportagens a respeito desse tema, uma me chamou muita atenção, que foi um estudo que saiu recentemente, essa semana, dizendo que mais da metade da população brasileira já tem carro ou moto. Isso significa dizer que em 2008 parece 44% da população brasileira tinha um carro ou uma moto. Hoje já passa de 52, 53, 54% da população estão motorizadas, por assim dizer. E isso acaba gerando uma demanda muito grande e uma busca muito grande por fontes de energia, para fazer com que todos esses motores possam funcionar. É interessante porque no Brasil recentemente, a gente teve aqui uma grande descoberta, que foi o pré-sal. E eu estava ouvindo alguns especialistas falando sobre isso, dizendo que o Brasil teria realmente descoberto algo revolucionário se essa descoberta tivesse acontecido no século passado, em meados do século passado. Porque hoje já se sabe que o petróleo, já não é o tipo de energia que nós podemos dizer ideal para os nossos dias. Porque foi-se o tempo em que o petróleo, eu estou aqui estou arriscando dizer isso, à luz aqui de alguns especialistas que eu ouvi falando essa semana, realmente foi assim o petróleo o carro-chefe, por assim dizer, da economia e como força motriz da humanidade. Isso é interessante porque eu estava vendo que na Alemanha, por exemplo, a Alemanha já decidiu que até 2022 ela quer acabar com todas as suas fontes de energia não renováveis e não sustentáveis. Está buscando energias alternativas, está buscando energias renováveis, fontes de energias renováveis, para poder fazer frente a uma demanda crescente por energia. Isso é tão interessante porque quando você olha para a humanidade e vê como que depois da descoberta do motor, a explosão do motor que a gente conhece, como que a vida do ser humano mudou, é quase um caminho sem volta. E o problema é que quanto mais aumenta a demanda, mais algumas fontes de energia que não são renováveis, essas fontes vão se esgotando, ou pelo menos se tornando cada vez mais difícil a extração dessas fontes de energia, por assim dizer, de alguns lugares. É interessante isso porque diante da crise energética, diante da busca por energia, outras fontes, outras matrizes energéticas têm sido buscadas pelas economias mundiais. Por exemplo, a gente sabe que hoje a energia elétrica, carros movidos a eletricidade, é um grande sonho. Já são fabricados alguns carros movidos a eletricidade, mas ainda há um custo muito alto. Imagina só, chegar hoje à noite na minha casa, em frente da minha casa ter uma espécie ou perto da minha casa, um posto de abastecimento elétrico para o meu carro. Eu dou uma chupeta ali, deixo o meu carro algumas horas, alguns minutos, abastecendo na energia, uma energia limpa, por assim dizer, uma energia renovável, por assim dizer.
e aí simplesmente vou trabalhar no dia seguinte, né, com um nível de poluição bem inferior aos combustíveis fósseis, e aí um outro tipo de energia, a energia eólica, energia solar, outras matrizes energéticas que têm sido buscadas, têm sido desenvolvidas no mundo, onde os governos de vários países desenvolvidos estão correndo atrás dessas novas matrizes, e parece que o Brasil ainda descobrindo uma solução muito boa, mas para o século passado. É óbvio, né, que há demandas, vai haver demanda durante muito tempo para petróleo, para o consumo do petróleo, combustível, né, para gasolina, enfim. Porém, cada vez mais nós vamos percebendo que há uma tendência para a busca de matrizes energéticas renováveis e sustentáveis. Eu não sou especialista na área, não posso me aprofundar, mas o que a gente percebe é que cada vez mais uma demanda tem aumentado, porque para pensar comigo, já somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. Cada vez mais o consumo vem aumentando, cada vez mais as famílias vão crescendo, cada vez mais o poder aquisitivo das famílias vai aumentando, cada vez mais a sobrevida vai aumentando, as pessoas estão vivendo mais, a tendência é cada vez mais esses recursos naturais serem esgotados. Aliás, né, nós sabemos, falando de fonte de energia, falando de sustentabilidade, falando de sobrevivência sobre o planeta, nós sabemos que os recursos naturais que nos movem, que nos sustentam, eles têm os seus dias contados. A gente não pode falar em 50, 100, 200 anos, não dá para precisar, mas nós sabemos que a água do planeta, ela é limitada. Nós sabemos que recursos naturais são limitados, sabemos que o alimento que nós extraímos do solo, até por conta de uma utilização equivocada deste, esses alimentos são limitados e ficarão cada vez mais escassos, e se nada for feito, vai chegar o dia em que nós lutaremos e brigaremos por água e por comida. E hoje há tanta fartura, né? Hoje as crianças não querem comer, a gente pega um prato de comida inteirinho e joga no lixo, e já tem gente passando fome, tão perto da gente. Então, 7 bilhões, aumentando a demanda, as fontes de energias não renováveis estão acabando, estão diminuindo, ou pelo menos de alguma forma elas estão se tornando cada vez mais difíceis de serem extraídas, de serem retiradas do solo e da natureza. É interessante isso, porque a energia, ela acaba, a energia pode acabar, e como eu já estou lhes dizendo, essa energia ela pode acabar por 2 fatores principais. Primeiro, como já lhes disse, é porque as fontes secam, não tem jeito, o país, ou melhor, o mundo, o planeta é limitado com seus recursos, não tem como sustentar 7 bilhões nesse nível de consumo em que a gente vive, nesse nível de utilização das coisas de uma forma tão descartável, né? Nós vivemos uma era onde as coisas quebram, nós trocamos. No mundo onde nós trocamos com facilidade tudo que se quebra e não buscamos consertar, cada vez mais nós temos que extrair do solo, extrair da natureza elementos para substituir aquilo que vai se quebrando. Num país ou numa sociedade, melhor dizendo, no mundo onde se consome cada vez mais e não se recicla e não se reaproveita, a tendência é termos que retirar cada vez mais esses ingredientes, esses elementos da natureza para darmos conta da demanda. Então a energia ela acaba porque as fontes se secam, e elas se secam por causa das demandas. É uma questão óbvia, né? Não existe energia suficiente no mundo que supra tamanha demanda. Interessante, porque essa semana em São Paulo, uma carreta tombou ali, acho que foi quinta-feira, numa das principais avenidas de São Paulo. Você não está mais lá, graças a Deus, né, João? Muito bom, né? Graças a Deus. Estou vendo assim um ar de alívio na sua face. 140 quilômetros de engarrafamento na cidade de São Paulo. Vocês têm noção do que é isso? Não dá mais. Não tem condições. Quem investiu, eu li uma reportagem esses dias, quem investiu em carro para locomoção, para deslocamento, fez um péssimo investimento, porque quase não se anda mais na cidade de São Paulo, e no Rio de Janeiro não está diferente.
A quantidade de carros na rua é uma coisa absurda. A quantidade de automóveis crescente. A falta de investimento nos transportes públicos. É interessante porque eles falam assim, ó, não ande de van. Eu concordo, eu acho que van, né, é um troço complicado. Os caras não são barbeiros, não respeitam ninguém. Os caras, né, botam 500 pessoas num carro que só cabem 8, 9, 10 e assim por diante. O problema é, o sujeito não vai de van para o trabalho, ele vai como? Não tem investimento no transporte público, não tem investimento nos transportes chamados de massa. Então, falta de investimento nessa área, crédito fácil na praça, faz com que cada vez mais, né, as ruas estejam cheias de carro. E isso vai aumentando a demanda e fazendo hoje com que mais da metade da população brasileira esteja motorizada, quer com carro, quer com uma moto. Queridos, é interessante porque o texto que nós lemos essa noite pode parecer que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo até aqui, mas tem tudo a ver. Ele fala justamente de energia. Ele fala justamente de um momento histórico na vida de uma pessoa, que da mesma forma que o nosso planeta, essa pessoa ficou sem energia num determinado momento da sua história. E a história que nós lemos aqui nessa noite foi a história de Elias, um profeta. Elias, que é um homem de Deus, um profeta de Deus, que viveu um momento da sua vida, que por conta das demandas, pelo fato de estar vivendo um momento específico, existencial e espiritual da sua vida, acabou vendo-se completamente exausto e sem energia. E isso eu acho interessante, porque quando eu olho para a vida desse homem, do Elias, o que eu percebo é que na experiência do Elias, o que nós vemos aqui é que ele justamente ficou completamente, se sentiu sugado, sem energia, e isso aconteceu, como eu já lhes disse, por conta de uma experiência única que esse profeta viveu na sua vida. Lembra comigo da história do Elias? O Elias era um profeta de Deus. Ele foi chamado por Deus, como todo profeta, para botar o dedo na ferida da nação. Aliás, o profeta, ele tem uma característica muito interessante, porque o profeta é aquele sujeito que ele é chamado por Deus para denunciar as coisas erradas. Se tem uma coisa que o profeta faz muito bem, é olhar para uma situação, olhar para o erro, olhar para uma nação, olhar para os governos, olhar para as autoridades, olhar para a vida das pessoas e falar assim, ó, está tudo errado. Vocês estão se achando, vocês estão achando que vocês são os caras, vocês acham que vocês estão arrebentando, vocês acham que tem prosperidade na nação, vocês acham que está tudo muito bem, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: vocês estão seguindo um caminho totalmente errado, contrário ao caminho que Deus tem estabelecido para a vida de vocês. E o profeta era alguém que vez ou outra tinha que fazer isso. Ele botava o dedo na ferida. E havia naquele contexto um casal, era o rei Acabe e a sua esposa chamada Jezabel, como alguém já lhes intitulou, já deu o título deles de Casal 20 do Inferno. Lembra daquele seriado antigo, né, Casal 20? Né, muito antigo, acho que muitos aqui não devem se lembrar, né? Mas era o Acabe e a Jezabel, eles foram considerados o Casal 20 do Inferno. Imagina um casal ruim. Imagina uma mulher assim que dormia pensando no mal que poderia fazer no dia seguinte. Era Jezabel. Imagina um marido ou um rei que ia dormir de noite, deitava na sua cama pensando no mal que ele poderia fazer, o prejuízo que ele poderia dar para alguém, o nível de transtorno que ele poderia causar para a nação. Esse cara era Acabe e Jezabel era a sua mulher. E acontece uma coisa interessante, porque naquele contexto a nação de Israel estava afundada no pecado da idolatria, e havia o chamado culto a Baal. E a Jezabel, ela bancava com dinheiro público. Imagina, a mulher do rei, a rainha, ela bancava com dinheiro público 450 profetas de Baal. Era mais ou menos assim, né? Havia profetas, havia lei de Deus, Deus já havia dito que era a sua vontade para o culto em Israel, mas Jezabel pegava o dinheiro da nação, pegava o dinheiro do povo de Israel e sustentava esses profetas de Baal. A nação estava afundada no pecado, a nação estava imersa na idolatria. E o Isaías, já estou trocando de profeta aqui, o Elias, ele é levantado por Deus para colocar o dedo
nessa ferida chamada idolatria. Ele é chamado por Deus para se levantar contra o culto a Baal, para denunciar o que estava acontecendo, denunciar o que Acabe e Jezabel estavam fazendo com dinheiro público. E o que acontece é que ele simplesmente denuncia, mas ele não para por aí. O texto diz que ele desafia os profetas de Baal, ele chama os profetas de Baal para uma prova. Ele, depois dessa prova, ele passa os 450 profetas, ele passa ao fio da espada, como o texto bíblico diz. Ou seja, o Elias, num ímpeto de coragem, de ousadia e de revolta por conta daquilo que aqueles profetas de Baal estavam fazendo na nação, ele mata todos esses profetas. Que coragem, né? Você desafiar o poder, desafiar Acabe, desafiar Jezabel, desafiar todo o sistema, colocar sua cabeça a prêmio, porque você acreditou num chamado de Deus para a sua vida, porque você acreditou que o que estava acontecendo ali era um equívoco, era um erro, e que Deus chamou para você para romper com tudo aquilo. Mas teve um problema, porque depois de confrontar Acabe e Jezabel e matar os 450 profetas de Baal ao fio da espada, o texto diz que o Elias, ele entrou numa ladeira abaixo, e ele entrou num momento existencial, e por que não dizer espiritual da sua vida, onde ele, de ousadia, de intrepidez, de coragem, ele desceu a mais profunda covardia e inércia que um profeta poderia viver nos seus dias. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Olha só, olha a vida desse profeta. Num dia o sujeito está aqui, matando os profetas de Baal, confrontando Acabe e Jezabel, mas bastou a palavra de uma mulher dizendo para ele que os deuses fizessem o que quisessem a ela, se naquela mesma hora do dia seguinte Elias não tivesse morto. A palavra de Jezabel soou para Elias como uma verdadeira ameaça no seu coração, e fez com que esse homem saísse daquele estado de euforia, por assim dizer, de coragem, de intrepidez, para a mais profunda depressão da sua alma. Você já experimentou na sua vida uma notícia, já teve na sua vida, na sua existência, a experiência de receber uma notícia que tirou você, roubou de você a sua alegria, a sua paz, a sua energia, e levou você para um poço, para um abismo, que você se viu completamente apático e deprimido por conta da notícia que você recebeu? Você viveu aquela experiência de acordar de manhã eufórico, cheio de planos, cheio de vontade de crescer, de realizações e projetos, e lá pelo meio do dia, uma notícia, um sentimento, uma emoção, uma lembrança, roubou de você toda aquela expectativa positiva que você alimentava no coração, que você acordou com ela? Isso estava acontecendo com a vida do Elias, homem de Deus, cheio de Deus, intrépido na mão de Deus, mas que por conta de uma ameaça, por conta de uma única palavra, esse homem se viu no mais baixo, por assim dizer, abismo, mais profundo abismo existencial e espiritual da sua história. Queridos, é interessante, eu fico tentando entender Elias, e eu trago para a minha própria vida, eu fico tentando olhar para a vida de Elias, como que um sujeito que foi capaz de matar 450 profetas à espada, que foi capaz de desafiá-los, que zombou deles enquanto eles tentavam fazer descer fogo do céu, como que esse homem, por conta de uma única palavra, esse homem viveu o que ele viveu. Para mim,
Elias é um retrato da minha vida e da sua vida. Para mim, o Elias é uma prova do que acontece muitas vezes comigo e com você. Como que nós somos tão, por assim dizer, frágeis, tão espiritualmente, emocionalmente, existencialmente frágeis, que a gente não consegue sustentar por muito tempo uma devocionalidade, uma espiritualidade, uma caminhada com Deus. Como que algumas coisas têm o poder de roubar a nossa energia. Aliás, muitas coisas têm o poder de roubar a nossa energia. Quer ver só? Pessoas roubam a nossa energia. Você conhece gente assim? Que quando chega perto de você te suga, faz você ficar fraco, tira a sua energia, tira a sua força, tira a sua alegria. Eu estou falando aqui, e na minha mente, na minha cabeça, vem 2, 3 pessoas que eu conheço, que quando eu estou perto delas, essas pessoas acabam roubando, às vezes, energias de mim. Interessante como que o Acabe, ele inflama Jezabel contra Elias, né? Como que esse cara tem o poder ele chega levando a notícia do que havia acontecido com os profetas da Jezabel, os profetas de Baal, que eram sustentados pela Jezabel, e como que aquelas informações que o Acabe leva para Jezabel, elas têm o poder de fazer com que aquela mulher fosse tomada por um ódio tão grande, e ela pudesse descarregar todo aquele ódio em cima do Elias. Tem pessoas que são especialistas nisso. Tem gente que chega no ambiente, ela acaba com a festa. A presença dela é destrutiva. Tem gente que quando chega no ambiente, a alegria acaba, o sorriso some, a alegria vai embora. Gente pesada. Já viu aquele desenhozinho do sujeito que tem uma nuvem preta em cima? Né? O sujeito anda com a nuvem preta, e onde ele chega, transforma tudo num caos. Tem gente que é assim. Tem gente que chega na tua casa, está se divertindo, você está rindo, ela chega trazendo confusão, ela chega roubando a alegria, ela chega roubando a paz, acaba com tudo. Tem gente que rouba a nossa alegria. Mas eu estou falando de gente desagradável. Mas tem gente que nós amamos e que nos amam, que rouba a nossa alegria também. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ser casado é muito bom. Amo minha esposa, amo as minhas filhas. Mas quantas vezes eu sinto que as minhas energias são esgotadas? Essa semana estava, sem aqui expor as minhas pequeninas, mas foi uma semana muito difícil para mim com as crianças, na minha dinâmica com elas, uma doente, a outra doente, você tendo as suas responsabilidades, os seus compromissos, as suas visitas para fazer, a minha dinâmica pastoral, preparação de conteúdo para o final de semana, Maria Clara doente, e de repente eu me vi assim naquela situação, eu falei, caramba, não estou conseguindo dar conta. Muitas vezes as demandas da vida, a vida como está configurada, tem o poder de fazer com que a nossa energia seja sugada. Ansiedade rouba a nossa energia. Aquilo que nós chamamos de preocupação. O que é preocupação? É você se preocupar. O negócio não aconteceu ainda e talvez não aconteça, mas você já se preocupa com aquilo. Preocupação ou ansiedade rouba energia, por uma razão muito simples. Você está colocando energia hoje em algo que só vai acontecer amanhã, talvez. É por isso que é preocupação. E é por isso que Jesus fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, pois cabe a cada dia o seu próprio mal, disse Jesus. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? Não gastem energia com coisas que vocês sequer sabem se vai acontecer ou não. Não ponham energia antecipada em problemas. Se o problema é amanhã, viva amanhã esse problema. Nossos medos roubam a nossa energia, A gente tem medo do passado, a gente tem medo do presente, a gente tem medo do futuro, a gente tem medo de sair de casa, a gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo de escuro, a gente tem medo de tanta coisa. Já percebeu como que alguns medos roubam a energia da gente? Tem gente que às vezes não consegue mais ficar de pé, emocionalmente falando, se sustentar emocionalmente falando, por conta dos medos que carrega. Aí eu me lembro da palavra de Deus dizendo, a palavra de Deus dizendo que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque se você tem consciência do amor de Deus pela sua vida, se você tem consciência de quem Deus é na sua existência, você não vai ficar perturbado
ansioso, desesperado, sugado por conta de medos que você sabe que são sem fundamentos. Aliás, eu sempre repito isso, tem um estudo que mostra que mais de 90% dos nossos medos nunca se concretizarão. Eu tenho medo de que alguma coisa aconteça com meu filho, meu filho fique doente, você vai passar a sua existência com medo, e aquilo não vai acontecer. Eu sempre repito isso aqui. Injustiça suga nossa energia. Só quem já foi injustiçado sabe do que eu estou dizendo. Pessoas se levantarem contra você, você saber que aquilo é uma injustiça, que não é verdade, que estão se levantando contra você, e você saber que aquelas pessoas se levantam injustamente contra você, e você não pode fazer nada, isso rouba a nossa energia. A desordem rouba a nossa energia. Lá em casa a gente está sem ninguém, né? Está sem ninguém para nos ajudar, sem empregada, sem lá em casa, enfim. E às vezes eu chego em casa assim de noite do trabalho com a Cris, a gente olha para casa e a gente fala assim, meu Deus, como é que vai ser essa noite, né? A casa é um caos, suja, bagunçada, aquela confusão. A gente já entra em casa perdendo o jogo, já entra em casa sem forças, já entra em casa desanimado, porque você sabe que aquela desordem, você vai procurar uma coisa e você não acha. Outro dia eu precisava de uma certidão de casamento, a gente fez um negócio aí, precisava da certidão de casamento para poder entregar lá, não apareceu de jeito nenhum a tal certidão de casamento. Reviramos todos os documentos, não aparecia, estava uma bagunça, uma desordem, uma confusão, e isso vai roubando a nossa energia. Aí vai gerando impaciência, vai gerando irritação, você fica mais irritado, você fica mais cansado, e a energia vai indo embora. Falta de dinheiro rouba energia. Como que rouba, não é verdade? Você está duro, sabe que tem compromissos, final do mês está longe ainda, né? Falta salário, mas não falta mês, tem mês a beça pela frente ainda, e você sabe que tem compromissos pela frente, e você não sabe que você não vai arcar com os seus compromissos, e você vai vendo a sua energia sendo midada, porque você não tem dinheiro para arcar com os seus compromissos. Assédio rouba energia. O chamado assédio moral, muito presente nos nossos dias, nos ambientes aí de trabalho, né? Pessoas que de alguma forma existem para sugar a energia do outro no ambiente de trabalho, existem para humilhar, existem para explorar. Eu que convivo com pessoas, tenho convivido com pessoas o tempo todo, eu conheço algumas pessoas que por ir trabalhar tem se tornado algo cada vez mais penoso nas suas vidas. Acordar de manhã para sair para trabalhar, as pessoas não aguentam porque sabem o que vão enfrentar no seu dia. Um chefe opressor, colegas que querem passar por cima dos outros o tempo todo, custe que custar, humilhações, gente que não aguenta mais ser humilhada no ambiente de trabalho, e a isso chama-se de assédio moral, ou mesmo um assédio sexual. Eu estava outro dia conversando com um rapaz, menino bonito, jovem bonito, que tem o desejo no coração de se manter íntegro, né? Ir até o fim íntegro na sua sexualidade, né? Com a sua namorada, tem o ideal de se casar virgem, aquela coisa toda, e o menino sofre todo tipo de assédio no seu local de trabalho, né? A mulherada toda dando em cima do rapaz, né? Para usar o popular, querendo levar o garoto para a cama de qualquer jeito, um cara bonito, e o cara mantendo a sua postura. Eu fico imaginando o que deve ser para um jovem crente, bonito, íntegro, com tanto assédio em cima, o rapaz dizer não o tempo todo, manter uma postura o tempo todo, ser chamado de boiola, de bicha, de tudo quanto é coisa, porque resolveu no seu coração se manter puro, resolveu no seu coração se manter íntegro por conta da sua consciência cristã. O que deve ser para uma pessoa dia após dia, noite após noite, ser oprimido, sugado, humilhado por conta das suas posições firmes. Isso rouba energia. E o cansaço? Já percebeu como que a gente deixa o nosso melhor fora de casa? Já perceberam como que a gente, muitas vezes, a gente tem a capacidade, e infelizmente o mundo moderno exige isso, o nosso melhor fica com o nosso... No meu caso não, né? Graças a Deus eu sou um privilegiado, eu sei disso, né? Pela minha prática de vida pastoral. Mas vocês aí fora, porque eu fico imaginando, né? Trabalha 8, 10 horas por dia, né? Tem que estar bem arrumado, bem vestido, falar bem, cheiroso, ter uma performance profissional brilhante, dar resultados o tempo todo. O teu melhor fica fora de casa. Quando você chega em casa, chega o teu pior. Você chega acabado,
descabelado, suado, exausto, irritado. Chega em casa, quer chutar cachorro, quer chutar filho, que passa na frente quer chutar, né? Pensando nos problemas do amanhã já, nas metas do amanhã, nos compromissos do amanhã. O que acontece é que o cansaço vai roubando a energia da gente também. Agora, o que fazer? O que fazer quando a energia acaba? O que fazer quando a gente chega num ponto onde você se percebe totalmente exausto, totalmente seco, totalmente sem vontade de fazer qualquer coisa, que é para Deus, que é para você? O que fazer? Queria sugerir duas coisas dessa noite à luz do texto que nós lemos. A primeira delas é ir na contramão da atitude do profeta. Primeira coisa que eu queria sugerir a você, se você se encontra exausto e sem energia nessa noite, vai na contramão do que o profeta fez. O que o profeta fez? Ele fugiu. Olha só, Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Olha só, ele entra em Berseba ele entra no deserto, e quando entra no deserto ele caminha um dia ainda. Esse cara estava querendo fugir de tudo de qualquer jeito. Ele sabia que no deserto ele ia ficar sozinho, mas ainda assim ele buscou o deserto. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. No primeiro momento pode parecer que o profeta estava tendo uma atitude nobre. Ele vai para o deserto e no deserto ele vai orar, mas a sua oração denunciou o estado exausto do seu coração. A sua oração denunciou o estado sem forças do seu coração. A sua oração denunciou, mostrou que o profeta estava totalmente sem energia. Quando ele ora assim: Senhor, basta, eu já tive muito. Ele decretou, ele decidiu na sua oração que aquilo que ele havia feito para Deus era o suficiente. Na sua oração ele decretou o seguinte: Deus, olha, trabalhei demais para o Senhor, fui o cara, dei os resultados que o Senhor pediu, agora vou me aposentar, agora chega, agora eu estou bem. O problema é que a angústia tomou conta do coração daquele homem, e ele continua a sua oração: tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Elias, por conta da pressão que estava sofrendo na sua vida, por conta dos embates, por conta da perseguição, por conta das ameaças, por conta do assédio, Elias entrou num movimento, por assim dizer, de descida emocional, e esse homem perdeu a alegria na sua alma. Ele perdeu a alegria de viver, e ele perdeu a alegria de servir a Deus. Gente, quando nós estamos exaustos e sem energia, nós vamos percebendo a alegria fugindo da gente. Pode ser que nessa noite você tenha perdido a alegria de servir a Deus, mas no fundo o que existe dentro de você é uma total falta de energia pelo estilo de vida que você esteja vivendo. Pode ser que nessa noite você entrou aqui e você se veja sem alegria de servir a Deus, sem alegria de buscar a Deus, sem alegria de orar. Pode ser que o momento de louvor para você seja um dos piores momentos do domingo. Levanta a mão, abraça o irmão, dê um beijo, diz que ama. Quem está exausto não aguenta esse tipo de coisa. Quem está exausto, quem está sem energia, não aguenta viver esse tipo de expressão de espiritualidade, por assim dizer, por uma razão muito simples: a alegria foi roubada, a alegria se foi. É interessante porque Elias, ele já estava esgotado, e ainda assim ele toma a decisão de ir para o deserto. E para mim isso é muito significativo, porque o último lugar que o profeta deveria entrar,
que o profeta deveria ir era o deserto. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei o estado do teu coração nessa noite. Eu não sei se você está angustiado, se você está sem energia, se você está fraco, se você está feliz. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite: não se isole, não fuja, porque a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa exausta é se isolar. Quer ver uma coisa? Você chega em casa exausto, depois de um dia cansativo, você não quer ver ninguém, né? A única coisa que você quer é se jogar no sofazão, pegar o controle remoto da televisão, ficar passando 350 canais sem ficar num só. Já viu isso? Plec, 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 plec. Parece que isso vai te descansando. Mas deixa eu dizer uma coisa nessa noite: não é o teu sofá e nem o controle remoto da tua televisão que tem o poder de descansar a sua alma, mas são seus relacionamentos. Às vezes a gente foge achando que o silêncio, o quarto, a solidão, a solitude vão ter o poder de renovar as nossas forças. Mas à luz das Escrituras Sagradas, o que nós aprendemos é o que de verdade tem o poder de resgatar a energia em nós. Em primeiro lugar é a presença de Deus, mas em segundo lugar é a presença de Deus na vida do outro. E aí deixa eu te mostrar algumas coisas aqui nessa noite, e você precisa entender isso se você quiser começar a perceber ou experimentar um nível de recuperação da energia espiritual em você. O Elias, ele chegou a um estado tal de esgotamento que o levou à depressão. Agora grave uma coisa nessa noite: as primeiras soluções de Deus para resolver os seus problemas não passam pelo sobrenatural, mas passam pelo natural. Às vezes a gente acha que, bom, na minha situação não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, somente um milagre. Espera aí, antes de pensar no milagre, como a gente está acostumado a concebê-lo, vamos tentar achar milagres no natural. Vamos tentar achar milagres onde aquilo, como a gente costuma dizer, no ordinário. Grave isso: as primeiras soluções de Deus passam por pessoas, por relacionamentos, pelo natural. A maioria das situações, as soluções para os nossos problemas, elas vão passar por um aspecto natural. Portanto, entenda uma coisa nessa noite: entenda que enquanto as possibilidades naturais não se esgotarem, Deus não vai manifestar o seu sobrenatural. Não adianta você achar que Deus vai manifestar o sobrenatural. Deus não vai manifestar o sobrenatural enquanto as possibilidades naturais não forem esgotadas. Tem uma canção que a gente cantava aqui, nunca mais cantamos, graças a Deus. Não, estou brincando, não é isso não, mas não posso fazer isso, né? Mas não posso induzir você. Mas aquela canção: com ousadia vou mover o sobrenatural. Quem disse que você move o sobrenatural? Sobrenatural não pode ser movido por nenhum de nós. Ou Deus move o sobrenatural, ou não é sobrenatural. Não existe poder no homem de mover sobrenatural algum. E o nosso maior problema é não perceber que a maioria das soluções para os nossos problemas vai passar justamente por soluções naturais. Entenda isso nessa noite em nome de Jesus. Cuidado com esse negócio de achar que você vai romper o sobrenatural, vai romper em fé. Quase a gente canta esse negócio quase como um mantra, né? Estamos passando por um problema, a gente fica cantando para a gente mesmo. Isso aqui é autoajuda, né? Com ousadia vou mover o sobrenatural, rompendo em fé, rompendo em fé. Calma lá. Antes de pensar em romper em fé, vamos tentar as soluções naturais? Vamos tentar fazer algumas perguntas óbvias para a gente, para ver se naturalmente falando a gente não consegue dar jeito para alguma coisa. Aliás, o que depende de você para as coisas mudarem? Você já fez essa pergunta para você? O que depende de você para as coisas mudarem? Te ajudar aqui nessa noite. Depende de você, por exemplo, se humilhar e chamar alguém para conversar, pedir perdão, mesmo estando com razão, para que o ambiente dentro da sua casa ou da sua igreja fique mais leve?
Senhor, toca no coração dele, quebrando o coração dele. Espera aí, você fez a tua parte. Pastor, mas eu não tenho culpa. Mas você fez a sua parte, mesmo não tendo culpa e responsabilidade, de ir na direção do outro, para numa atitude de humilhação, quebrar com aquele sentimento de dureza do coração. Vai no natural primeiro, porque Deus não vai manifestar o sobrenatural enquanto você puder fazer a sua parte. Depende de você, antes de amarrar o devorador, quebrar o seu cartão de crédito, fazer uma planilha de gastos, de entradas e de saídas, de receitas e de despesas, e controlar melhor a sua vida financeira. Assumir a decisão, a postura de que você não vai gastar mais coisas com coisas que você não precisa, com dinheiro que você não tem. Será que não depende de você fazer isso? Antes de botar nas costas, coitado do diabo, né? Você bota nas costas do diabo lá, o diabo, o devorador. Você é irresponsável, você gasta o dinheiro que você não tem, você vive se afundando no cartão de crédito, deve no cheque especial e está botando a culpa no diabo. Ainda chama Deus para essa briga, dizendo: Deus me socorre, o inimigo está furioso. Furioso nada. Você que não deu jeito na sua vida, você que não fez o natural, o básico, o dever de casa. Depende de você, perguntas. Depende de você reconhecer que está emocionalmente doente e buscar ajuda de um profissional que possa ajudar você nesse momento. Oh, estou sentindo umas coisas, é o diabo, uma opressão. Cara, de repente você precisa de um psicólogo, você precisa de terapia, você precisa de alguém que de fora vai ajudar você a enxergar algumas coisas que você não consegue enxergar. E às vezes um olhar de fora é extremamente necessário para que a gente possa se conhecer melhor. Depende de você acordar mais cedo, se arrumar bem, distribuir uns currículos, correr atrás de uma melhor capacitação, estudar mais para dar uma vida digna para a sua família. Ou você vai continuar dizendo: Senhor, a luta está muito grande, eu não consigo uma oportunidade. Pô, acorda meio-dia para sair para entregar currículo aí fora. Vai entregar um currículo, vai todo desleixado, não bota uma roupa bonita, não faz a barba, não se cuida, não se apresenta bem, para poder tentar uma coisa melhor. Você consegue perceber? Eu não estou aqui dizendo que a gente não tem que contar com o sobrenatural, e vou falar sobre isso agora. Agora, o que eu quero que você entenda é que antes de contarmos com o sobrenatural, nós precisamos esgotar todas as possibilidades dentro do natural. Tem muita coisa que depende da gente, que não tem a ver com Deus, por assim dizer. Enquanto você não fizer, não adianta ficar dizendo que vai romper o sobrenatural, porque não vai. Desculpa ser profeta da decepção, quem sabe para você nessa noite, mas não vai. Então, não fuja para o deserto não, não sublime a dor não, não tente romper o sobrenatural antes de se aprofundar no natural. Esgote as possibilidades, corre atrás, seja responsável com a vida que Deus te deu. Cuidado para não perder essa existência toda aqui, deixando de viver de maneira mais comprometida e depois ficar se lamentando, como na canção dos Titãs, Epitáfio, né? Eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor, queria ter aceitado a vida como ela é, a cada um cabe alegrias e tristezas que vier. E aí o que eu queria que você entendesse é que é muito triste você chegar ao final da sua vida, olhar para trás com um monte de arrependimento, sabedor de que você podia ter tido uma vida muito melhor, porque muita coisa dependeu de você, mas você não viveu a vida com qualidade, com excelência, porque você confiou, acreditou, quis se enganar, achando que o milagre, o sobrenatural ia acontecer, enquanto Deus está falando para você assim, ó, vai lá e faz o natural. Me lembro de uma história, até cômica, né? Uma historinha
que quando dizem que teve uma enchente, você deve ter ouvido essa história. A enchente, o sujeito fica lá em cima de um lugar lá, né, pedindo ajuda. Senhor, me ajuda. Aí veio uma lancha para salvar o cara. Não, eu estou esperando um milagre. Aí veio o helicóptero. Não vou com você, eu estou esperando um milagre. Aí teve uma terceira situação que eu não me lembro, de resgate lá. Aí o cara morre. Aí chega lá no céu, né? Eu acho que era o céu. Ele chega no céu. Aí, mas decepcionado, Senhor, o que aconteceu? Eu esperei que o Senhor fosse me salvar. Eu falei assim, cara, mas eu mandei lancha, mandei helicóptero, mandei tudo para você e você não quis. O que você ficou esperando? Tem gente que quer viver um nível de sobrenatural estampado o tempo todo. É por ilusão. Vai viver essa existência frustrado, esperando uma manifestação que nunca vai acontecer. Por uma razão muito simples: os milagres de Deus passam por pessoas o tempo todo na nossa vida. São palavras, são abraços, são oportunidades. Por isso, meu irmão, minha irmã, cuidado quando você estiver exausto. Cuidado para você não ir para o deserto se isolar. Quando a energia acabar, cuidado para você não fugir achando que um isolamento, a busca do deserto, a busca, quem sabe, de um sobrenatural para salvar a sua vida, você ficar em função disso, em busca disso. Eu queria te dizer nessa noite, em nome de Jesus, com medo aqui de ser duro com você, mas tendo que ser nessa noite, pode ser que você passe a sua existência inteira esperando por algo que nunca vai chegar. Então, a primeira coisa que você precisa é começar fazendo um choque de gestão. Gostei dessa palavra que a gente trouxe aqui para a igreja nesses dias, né? E tem um detalhe, pegando essa questão de choque de gestão, isso é muito duro de fazer. A autogestão é uma coisa complicada, né? Porque é o seguinte, né? Uma coisa é você gerir, você administrar o bem alheio, né? As questões exteriores. Outra coisa é você gerir a sua própria vida. Quando você é senhor dela, entre aspas, você é senhor dela, você tem autoridade sobre a sua própria vida, e você determina se você vai acordar cedo ou não, se você vai fazer ou se você não vai, se você vai comer ou se você não vai, se você vai ao médico ou se você não vai. É muito mais complicado o nível de disciplina pessoal. E aí, toda vez que você vive um choque de gestão pessoal, de autogestão, né, e você precisa mudar algumas coisas na sua vida, né, isso é muito duro. Onde você decide, olha, amanhã, mas é amanhã, hoje, porque amanhã eu sei que eu não vou fazer. Hoje eu vou começar a malhar. Hoje eu vou começar a ter um estilo de vida mais saudável. Você começa a sentir de imediato um choque na sua vida. Isso dói. Mudanças doem. Você tem que mudar algumas coisas na sua vida, dói pra caramba. E às vezes a gente não dá conta, a gente não mantém por muito tempo, porque esse negócio machuca mesmo e dói. E quando a gente tenta fazer algumas mudanças no mundo exterior também, no ambiente que nos cerca, é a mesma coisa. Por exemplo, liderar não é fácil. Por quê? Porque o líder acaba sendo antipático muitas vezes. Estava com o Olavo ali conversando há pouco, falando sobre questões de louvor da igreja. E assim, a gente está aqui na igreja tentando, não vou usar a expressão moralizar, mas tentando organizar melhor algumas coisas. E eu sei que algumas decisões são extremamente antipáticas. E para alguns podem soar como formalismos, né, legalismos. Agora, queridos, quando a gente não assume o compromisso, ou a gente não assume a posição de liderar, e assume o compromisso de fazer muitas vezes um choque de gestão, de organizar melhor, nenhuma instituição prevalece, subsiste por muito tempo sem constantes choques de gestão, sem rever de vez em quando os seus processos. Imagino que de vez em quando lá na empresa, né, um choque desses aconteça, certo, João? De vez em quando esse tipo de coisa tem que acontecer. Por quê? Porque senão descamba. Agora na igreja, se tem lugar complicado para você fazer choque de gestão, é na igreja. Porque a igreja é um lugar que todo mundo se acha e é um pouquinho dono de tudo ao mesmo tempo, né? Aí se você exige um pouco mais, a pessoa fica melindrada. Se você exige mais comprometimento com o horário daqueles que são mais envolvidos com o ministério, as pessoas ficam mexidas, não gostam muito. Esse período de gestão, de choque de gestão, sempre é um período que as pessoas acabam ficando um pouco desconfortáveis. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: ou a gente faz esse movimento, ou a instituição não prevalece, ou ela não subsiste por muito tempo, sob pena de se enfraquecer. A gente paga um preço agora para colher os frutos lá na frente. O que eu estou querendo dizer nessa volta toda, trazendo para a sua vida, é que se você começar a fazer algumas perguntas para você,
do tipo, o que depende de mim para a minha vida ser melhor, para o ambiente que eu vivo ser melhor, e você começar a perceber isso, e começar a fazer movimentos nesse sentido, vai doer um pouco no início, mas você vai colher os frutos gloriosos para a sua vida lá na frente. Vai doer, mas não tem jeito. Então, primeira coisa que eu falei foi, vai na contramão do profeta, não sublima a dor, não vai para o deserto, assume o compromisso de ir na direção de pessoas que possam te ajudar, e de fazer coisas que realmente possam mudar a sua vida no âmbito natural. Mas tem uma segunda coisa que você precisa fazer, e a segunda coisa que você precisa fazer é, não fazer nada. Que aí, pastor, que negócio é esse? Você mandou eu ir para o natural, fazer o que tiver ao meu alcance, e agora você está dizendo para não fazer nada? Deixa eu tentar fazer você entender alguma coisa aqui nessa noite. Quando eu falo para você não fazer nada, eu quero falar justamente quando você chega ao ponto do profeta, onde ele depois de entrar por um caminho solitário e quase sem retorno, ele chegou a um ponto onde ele por si só não conseguia mais sair do estado onde ele estava, onde ele se encontrava. Olha só o que o texto nos informa. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Deixa eu tentar ser claro com você numa coisa aqui. Elias chegou num dos estágios mais profundos de depressão da sua vida. Imagina, o sujeito viver a euforia que ele viveu e de repente está afundado naquele sono profundo depressivo. Elias não conseguia sair do lugar. Existem alguns momentos da vida da gente que a gente não consegue fazer nada. Existem algumas situações da vida da gente, eu não estou naquela fase mais onde você podia fazer algumas coisas. Pulei. Eu estou no momento da vida que acontece muitas vezes com a gente, onde o desânimo é tanto, que você fica completamente prostrado, sem energia, angustiado, sem força. Aliás, nem angustiado você fica, sem força, apático completamente. O que eu queria que você entendesse é que quando nós chegamos a esse ponto, a única coisa que talvez nos reste seja a graça de Deus. Porque olha só, Elias era um profeta e com certeza havia uma grande expectativa sobre a vida dele. Ser um homem de fé, ser intrépido, um homem que mova o sobrenatural, como nós já dissemos aqui. Mas nada disso aconteceu. Teve prazo de validade a intrepidez do Elias. De repente ele se vê naquele estado depressivo profundo. Quando as fontes de energia se esgotam, quando afundamos em impossibilidades, quando a inércia toma conta do nosso ser, resta-nos a graciosa e sobrenatural providência de Deus. E aí, queridos, eu já vi gente entrando em estado depressivo profundo e ser resgatado de lá pelo braço poderoso de Deus, sem que essa pessoa tivesse feito nada para isso. Eu queria separar aqui, para que você possa entender melhor. Tem coisas que dependem da gente, e nessas coisas nós temos que agir. Mas tem coisas que estão para além das nossas capacidades, e aí que entra o sobrenatural de Deus. Olha só o modus operandi do anjo. O anjo toca no Elias: cara, levanta aí. E o Elias lá, deprimido, angustiado, chorando, dormindo, sei lá. Depois o anjo manda o Elias se levantar. Depois, como se não fosse suficiente, olha só, o anjo colocou o pão na chapa, pãozinho na chapa, anjo caprichoso esse, né? Pegou o pãozinho na chapa e colocou do lado da cabeça do Elias com um pote de água. Tipo assim, não era nem para ele esticar a mão, ele não tinha nem que ter o trabalho de esticar a mão, porque ele não conseguia, tamanha era inércia. O anjo colocou o pote de água e o pão com brasas quentes do lado da cabeça do Elias, junto à cabeça dele, e mandou ele se levantar e ele comer.
O texto diz que ele come e volta a dormir. Depois o anjo vai de novo, acorda Elias, ele come de novo, e o texto diz que ele, depois de comer aquela comida, aquele pão, e beber aquela água, ele sai correndo, caminhando, e caminha 40 dias com a força daquela comida. Entenda uma coisa nessa noite, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Eu queria chamar a atenção para você, para duas coisas finais aqui nessa noite. Primeiro, como Deus cuida de nós. Existem alguns limites na vida da gente chamados impossibilidades. Tem uma linha que divide a possibilidade da impossibilidade. Enquanto nós estamos no campo da possibilidade, Deus fala, vai e faz. Depende de você. Corre atrás. Se por algum motivo, se pelas circunstâncias, se por enfermidades profundas, você atravessou essa linha e foi para o campo da impossibilidade, aí vai entrar o sobrenatural de Deus na sua vida, a graça, a provisão, o milagre de Deus. Aí sim, não é você que rompe o sobrenatural, porque o texto não diz que o Elias rompeu o sobrenatural nenhum. O texto informa que Deus graciosamente manda um anjo para chegar diante do Elias e fazer o Elias acordar, botar o pãozinho para ele. Ou seja, o anjo fez tudo pelo Elias, não foi o Elias que fez nada em busca daquilo. Então, a primeira coisa que em termos finais que a gente tem que entender é como Deus cuida de nós. Meu irmão, minha irmã, Deus cuida de você. Deus cuida da sua vida. A sua vida é importante para o Senhor. Você não está sozinho, você não está sozinha. A mão de Deus está sobre você, te guiando, te sustentando. Se você chegar, ou se você está vivendo aquele nível na sua vida, na sua alma, onde você se encontra apático, abatido, sem energia, entenda nessa noite, em nome de Jesus, você não está sozinho. Por mais que as circunstâncias tentem provar o contrário, por mais que pessoas tentem provar o contrário, você não está sozinho, você não está sozinha. A mão de Deus está sobre a sua vida. Uma outra coisa que eu queria que você entendesse: como a energia que vem de Deus pode nos levar mais longe. A energia que vem de Deus pode nos levar além. A energia que vem de Deus faz nos caminhar melhor. A energia que vem de Deus faz com que nós sejamos mais produtivos para Deus, para a nossa família, para nós mesmos. Tudo que nós precisamos não é alimentar a vida com energias falsas. E tem muitas fontes não renováveis, muitas fontes falsas de energia por aí. Chega diante do espelho, aquela história que eu já falei para vocês aqui, de manhã o cara é vendedor. Chega diante do espelho e fala para você mesmo: hoje você vai ter sucesso, hoje você vai vender, hoje você vai bater suas metas, você é o cara, você é bonito, você é legal. E você vai para o seu dia de trabalho lá, né, tomando força na sua alma para poder vencer e destruir os seus leões que vão aparecer pela frente. Existem fontes de energia que não levam a lugar nenhum, tem prazo de validade, se esgotam facilmente. Agora, quando nós somos fortalecidos com a energia que vem de Deus, nós caminhamos para mais longe. Amanhã é segunda-feira e você tem um monte de desafios pela frente. Deixa eu dizer uma coisa para você: se alimenta com o pão de Deus hoje, que você vai vencer a sua semana. Se alimenta com aquilo que Deus está dando para você hoje, que você vai vencer os seus inimigos, os seus gigantes. Se alimenta com a comida de Deus hoje, que você vai ver como que Deus vai te levar além. Agora, o nosso grande problema é que nós somos muito tímidos em comer a comida que Deus tem para nos oferecer. A gente até quer comida, mas a gente não quer seguir aquilo que Deus manda a gente fazer. O anjo vira para o Elias e fala: Elias, toca nele. O cara está dormindo. Aí o anjo sacode. Aí o anjo chama o Elias. Aí o anjo bota a comida pertinho dele. A impressão que eu tenho é que a gente até quer comer, mas assim como Elias, a gente precisa muito que essa comida seja colocada cada vez mais perto da cabeça da gente, mais junto da gente, por conta de algumas preguiças que nós alimentamos ao longo da nossa história.
que eu queria que você entendesse essa noite é o seguinte, dentre outras coisas, que esse pão que o texto nos informa que o anjo deu para Elias, ele é muito significativo, porque para mim ele faz referência ao verdadeiro pão do céu, que é Jesus. Você precisa comer Jesus. Você comer esse pão, você precisa se alimentar dele, sob pena de você não sair do lugar, sob pena da energia acabar, sob pena das múltiplas demandas fazerem com que essa energia acabe e você não consiga sair do lugar. Portanto, coma do pão vivo que é descido do céu hoje. Mas pastor, como é que é isso? E aí a gente vai para as fórmulas básicas, né? Tem jeito. Você precisa orar mais. Ah, pastor, mas eu começo a orar, eu sinto sono. Eu também. Você não sabe como é difícil muitas vezes para mim orar. Você precisa da comunhão. Você só vai conseguir se manter forte e alimentado com a comida de Deus vivendo em comunhão. Portanto, não é todo domingo que eu quero estar aqui. O Flamengo jogou hoje, né? Ganhou ou perdeu? Não precisa falar não, deixa quieto. Perdeu? Mentira, você não sabe, né? O jogo foi em Fortaleza, eu acho, mas se fosse no Maracanã, foi empate? Tá bom, vai todo mundo feliz, né? Não importa também, né? Perdeu também, tá todo mundo mal. Mas assim, às vezes, uma boa, abrindo o coração, né? Às vezes eu queria estar no Maracanã, domingo à tarde, vendo o jogo do Flamengo, né? Ou um jogo melhor, né? Mas está lá. Às vezes acontece. Não é todo dia que a gente está cheio de vontade de estar aqui. Mas sabe o que eu já aprendi na minha vida? Essas fontes de energia são legais, são importantes até, mas elas têm prazo de validade e não podem me fazer caminhar até muito longe. Agora, quando eu me alimento do pão vivo descido do céu, que se manifesta por meio das escrituras sagradas, por meio da oração e por meio da comunhão dos santos, eu recebo o alimento que a minha alma precisa e tanto anseia. O que acontece é o seguinte, agora eu vou completar o que eu estava dizendo. Muitas vezes eu queria estar em outro lugar que não aqui inicialmente, mas quando eu estou aqui, eu começo a adorar a Deus com os meus irmãos, eu começo a louvar ao Senhor, eu começo a ministrar a palavra, eu ser ministrado, eu começo a ser alimentado de uma forma tão maravilhosa, que eu não troco esse lugar por outro qualquer. Por uma razão muito simples, eu percebo que o verdadeiro alimento, a verdadeira fonte de energia, aquilo que pode me fazer correr mais longe, não está lá fora, mas está aqui junto com os meus irmãos. Queridos, em nome de Jesus, você precisa se alimentar mais do pão de Deus. Você precisa ir mais longe. Ou melhor, para que você vá mais longe, você precisa se alimentar mais desse pão. Uma coisa que me chama a atenção na vida do profeta, e eu termino aqui, é que o profeta estava deprimido, mas uma coisa era certa, o profeta tinha lastro, o profeta tinha reservas. Deixa eu explicar. A depressão bateu a porta, a energia acabou, mas aquele homem conhecia Deus, aquele homem tinha lastro, ele tinha reserva. Pode ser que você esteja vivendo a plenitude da sua energia espiritual hoje, amém, louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu digo amém, porque pode ser que chegue o dia, lá na frente, em que você precise desse lastro, dessa reserva, dessa gordura, por assim dizer, para você fazer frente a alguns desafios que você vai viver lá, no outro momento da sua vida. É por isso que é tão importante isso aqui. É tão importante para hoje, porque eu preciso hoje, mas é importante porque aqui eu estou produzindo um reservatório de energia para o amanhã. Para que quando ou se a luta vier, eu poder passar pelos meus desertos, passar pelas minhas lutas, mesmo tendo os baques, mesmo com o vento batendo e eu balançando aqui, mas tem lastro, tem reserva, tem condições de passar pela prova,
pela dor e pela luta. Amém? Vamos ficar em pé.